Então, quando a gente fala como um doce comum, né, comum, aqueles doces que a gente pensa, até coloquei a fotinho de um brigadeiro aqui, então assim, um doce comum, como que ele vai afetar o nosso corpo? E aí eu não estou falando mais de questão de matar o desejo de comer, de ter prazer em comer, na TPM um brigadeiro te salva, eu não estou falando disso. Esses doces, eles têm intenção e quando a gente consome eles de maneira consciente, a gente consegue não extrapolar a dose, né? Mas quando eu falo de um doce comum, o que que ele acontece? O que que acontece de fato no meu corpo, né? Um doce normal, assim que você come, essa ingestão tem açúcares refinados, né, em grande quantidade. Isso vai transformar em açúcar no sangue. E o corpo, então, vai quebrar esse açúcar, né, que é esse doce que está presente no açúcar, de maneira mais simples, transformando ele em glicose, certo? Que rapidamente ele vai entrar na corrente sanguínea. Como eu coloquei uma quantidade muito grande de açúcar no meu doce e essa quantidade foi quebrada também rapidamente, porque ele não tem outros mecanismos ali que barrem essa transformação tão rápida em glicose, o que significa que ele também vai ali adentrar na minha corrente sanguínea muito rapidamente. Então imagina aquela enxurrada de glicose entrando na sua corrente sanguínea. Essa elevação da glicemia, glicemia significa glicose no sangue, tá? Aumenta rapidamente. Isso faz com que a nossa insulina, que é aquele hormônio, né, que ajuda a gente a limpar então essa glicose que está na corrente sanguínea, é ativado logo nesse momento. O pâncreas, então, que é esse órgãozinho aqui, ó, que faz essa produção e excreção da insulina, vai ser ativado para justamente conseguir facilitar a entrada dessa glicose que está circulando na corrente sanguínea, né, na célula. Então, ela tem que entrar na célula e quem faz esse processo é a insulina, né? E aí, para quê, gente? Para ser usado como energia. Vai ser usado como fonte de energia. Só que o que acontece? A energia que a gente precisa, ela tem uma quantidade ali necessária. Se a gente exagera no doce, se a gente exagera inclusive na quantidade de açúcar que a gente coloca no doce, esse excesso então de energia que eu não vou precisar vai ser armazenado como forma de gordura. E é assim que o nosso corpo começa a engordar, é a partir então dos carboidratos refinados, e o açúcar é um deles, né? E logo depois que a gente armazena como forma de gordura, ou seja, foi um jeito que a gente conseguiu, né? Na verdade, a insulina conseguiu de levar a glicose para dentro da célula, o que vai acontecer é uma queda muito rápida logo em sequência. Porque imagina aquela enxurrada de glicose que foi para a corrente sanguínea, rapidamente seu corpo percebeu que precisava dar um jeito naquilo, e daí a quantidade de glicose que tinha anteriormente vai toda embora ser armazenada. Nesse momento, então, o nosso corpo necessita de energia, porque tem uma queda brusca, né? A gente não tem mais glicose circulando porque um alerta aconteceu no nosso corpo. E daí a gente entra num ciclo de fome. Quem aí já percebeu que ao comer um doce sem muita estratégia, no final passou algum tempo, 30 minutos, 1 hora, já estava com fome novamente. Isso acontece com muita frequência, porque vira realmente um ciclo de fome. A gente tira toda a glicose que está ali, que é o nosso sistema ali energético mais rápido, mais necessário, tira tudo da corrente sanguínea, armazena e aí o corpo precisa de mais. Eu coloquei um esqueminha aqui só para vocês terem mais ou menos ali uma ideia de como acontece, tá bem? E aí, pessoal, o que faz um doce te sustentar? O que faz um doce como o docinho do bem ser bom para você, né? O segredo, gente, não tá lá no rótulo que diz doce fit, sobremesa fit, não tá aí. O fato de ser fit já é usado de uma maneira errônea, porque quando a gente fala de doce fit, essa palavra fit vem de fitness, que significa, na verdade, algo relacionado a emagrecimento, a baixas calorias, né? E não é isso que a gente está focando aqui no Docinhos do Bem. Esquece a parte calórica, vamos pensar em estrutura de receita, em estrutura de ingredientes, na tríade NutriChef. É isso que a gente tem que focar, tá?
E por isso que eu falo aqui que o segredo ele não está no rótulo fit, ele está na combinação que a gente faz. Pode ser a combinação da refeição prévia que você fez, pensando na tríade que a gente estabeleceu na semana passada, ou pode ser a tríade dentro do próprio doce, porque daí a gente pode, sim, consumir um doce comum, quando a gente tem uma estratégia de alimentação que tem carboidrato, proteína e gordura, carboidrato, fonte de fibra, proteína e gordura, como foi na semana passada, e aí aquele doce comum depois do almoço tá liberado, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, porque foi um doce consumido com intenção, com propósito, com uma ideia de que realmente, após uma refeição tão rica na tríade, você vai ter um retardo da absorção dessa glicose, mas a gente também pode ter um doce feito com intenção, baseado na tríade, para ter uma combinação adequada em qualquer horário do dia, tá? Então, como os docinhos do bem atuam? Assim como a gente teve um esquema para mostrar para vocês ali, né? Como que um doce comum atua, ó, a gente tem aqui um passo a passo de como o doce comum atua, eu trouxe também um esquema ali semelhante para que vocês possam entender como que um doce do bem, um doce em que a gente realmente pensa de maneira estratégica para a composição dele, faz, né, com que a gente tenha tantos benefícios. O docinho do bem, então, gente, o que que acontece? O corpo ele vai quebrar os ingredientes dos doces em glicose da mesma maneira que ele fez com o anterior. Sempre que a gente tiver fontes de açúcar, fontes de carboidrato ali que vão virar glicose, o processo vai ser basicamente o mesmo. A gente vai começar a mastigar, esse processo de mastigação já ativa o processo de digestão. Chega no estômago, a gente continua o processo de digestão. Chega na primeira porção do intestino, a gente continua o processo de digestão. À medida em que a gente tem essa cadeia digestória acontecendo, no final das contas, a gente vai ter moléculas de glicose. É para isso, então, que a gente está realmente se alimentando, para liberar a glicose, ter como fonte, né, tê-la como fonte de energia. Mas quando a gente fala de um docinho do bem, esse processo ele vai ser mais lento, vai ser mais gradual. A gente não vai ter aquela enxurrada de glicose acontecendo na nossa corrente sanguínea, né? Porque a gente tem fibra, porque a gente tem proteína, porque a gente tem gordura boa. E essa glicose, então, ela vai ser liberada de forma gradual no seu sangue. Qual que é a vantagem disso, por exemplo, para pessoas que têm uma baixa produção de insulina, como é o diabético tipo 2, como é a questão da pessoa que está com pré-diabetes, ou até mesmo quem tem uma produção boa de insulina, como é a pessoa que tem resistência à insulina, no entanto, a insulina não está ativa, não está funcionando da maneira adequada. É porque como a gente libera de forma bem gradual, à medida em que a gente está mastigando, se alimentando corretamente, a gente tem tempo para a nossa insulina responder e até mesmo para o nosso corpo começar a gastar essa glicose que está sendo liberada, sem necessariamente armazenar. Então vocês entendem que se eu passo a não armazenar glicose como forma de gordura, eu estou também promovendo o emagrecimento? Isso é muito interessante, né? Então, todo esse esquema que eu mostrei para vocês aqui, né, que eu acabei de explicar de maneira resumida, mostra exatamente esse processo tão interessante de quando a gente tem numa alimentação ou num doce do bem, fibras, proteínas e gorduras boas, né? A ativação da insulina, né? Então, só para terminar de ler aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Falei aqui da fibra, da proteína e da gordura boa, e daí a gente teve a elevação suave da glicemia, ou seja, a glicose aumenta suavemente sem ter picos, não é isso? Aí a gente ativa a insulina. O pâncreas ele libera a insulina, mas o pico de glicose ele é menor, ele quase não existe, né? O que resulta em uma resposta mais equilibrada, ajudando o corpo a usar glicose como energia de forma mais eficiente. Então, à medida em que eu mastigo, que eu faço a digestão, as moléculas de glicose estão sendo liberadas de maneira mais gradual, porque eu tenho gordura, eu tenho fibra, eu tenho proteína naquela preparação, naquele doce, tá? E aí a gente acaba usando a energia, e essa energia é uma energia de sustentação, ou seja, ela fica ali, perdura por mais algumas horas, né?
E também leva a uma menor ativação da fome. Ou seja, se ela me sustenta por mais tempo, meu corpo continua tendo energia durante algumas horas, a fome ela não vem tão rapidamente como vem com um doce comum, né? E esse ciclo mais sustentado de energia e bem-estar, o que, que vai resultar? O corpo se sente nutrido e equilibrado. E aí eu quero falar para vocês sobre a palavra nutrido, né? Ou seja, quando a gente está se alimentando com alimentos, né, com receitas que têm fibras, proteínas e gorduras boas, eu estou falando de trazer para o meu organismo também um pouco mais de nutrientes do que só com uma caloria vazia, como é o caso de um brigadeiro comum, tá? E aí a gente tem uma promoção maior do bem-estar e da energia constante. Então eu deixei um esquema aqui também do lado para que vocês pudessem compreender melhor esse mecanismo, como que ele acontece. Então, primeiro a digestão vai ser mais lenta, naturalmente. Vai ter um aumento moderado da glicose. Logicamente, a liberação também de insulina vai ser gradual, dando tempo do corpo realmente ir lá e captar essa glicose através da insulina que está funcionando de maneira adequada. Vai fornecer energia de maneira gradual também. E vai ter uma saciedade mais prolongada e não vai ter aquela questão de queda do surgimento da fome, né, tão rapidamente, porque a queda vai ser mais leve da glicose.